Certo, começou? Beleza. Vamos ver se tudo tá funcionando aqui. Uma pequena checagem de áudio. Tá captando, tudo certo. Maravilha. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo e vou começar a gravar para vocês um processo de um desafio chamado Daily Design Challenge, feito pela comunidade do Russell Jones, um artista sênior bem famoso assim, que eu curto bastante, e que ele desenvolveu um aplicativo de randomizar a imagem. Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó, que são essas três imagens aqui, elas foram randomizadas e eu tirei um screenshot desse aplicativo. E como que consiste esse desafio? Basicamente, eu vou pegar essas três imagens aqui, essas três imagens bem esquisitas, e vou transformar em um design único. Então, assim como o próprio Russell Jones fez na própria comunidade dele e com o pessoal, posso até mostrar para vocês aqui a versão anterior. Esse aqui foi uma versão anterior que eu fiz, foi nesse mesmo estilo aqui. Então, referências bem diferentes e transformei num personagem esquisitaço, que é da hora, né? Então, queria mostrar esse processo para vocês. Então, simbora. Então, bora lá. Meu, eu tenho um inseto. Tenho os caras dos Dumb Fight. E também tenho um capacete. Minha letra é feia? Sim. Eu escrevi o cacete. Capacete. Então, o que dá pra fazer? Eu lembrei bastante do Distrito 9. Acho que é assim o nome do lugar. Distrito 9. Tem os bichões assim, bem grandões. E eles estão vivendo na favela junto com as pessoas. Tem os VFX muito bons. E aí, esse capacete aqui, ele pode servir de referência ou de material, ou uma referência direta, mas que por consequência aponta para algo mais medieval. Eu amo que esses caras estão se socando, então eu quero pegar essa vibe, então. Então eu vou fazer um bicho desse brigando com um cara. Mas é como se um cara tivesse brigado com um guarda, algo assim. Então, acho que melhor aqui, ó, medieval. Briga de rua com o guarda. Conceito simples, conceito de boa, não quero inventar muito, porque aqui já tem bastante coisa para resolver. Pode parecer pouco, mas quando se trata de design, eu percebi por experiência própria que não é bom a gente ficar inventando um montão de coisas. Você toma uma pequena decisão e segue com ela, porque qualquer tipo de design pode ser bom. Então, tipo, desde uma pessoa com uma calça jeans parada na rua até uma briga de rua com um guarda pode se tornar algo muito bom, que depende mais da nossa execução. Então, depende mais de mim, de deixar esse conceito legal, do que eu ter um conceito muito mirabolante, tipo palavras muito bacanas. Então vamos lá.
para não ficar muito aleatório, eu já vou pegar uma cor assim. Vou fazer essa exata mesma pose. Não vou ficar viajando na maionese, não. Vou utilizar os materiais, os recursos visuais que eu tenho para poder seguir em frente. Então, vamos lá. Vamos fazer um background. Fazer um background aqui com uma cor parecida desses caras aqui. Vou até pegar a cor no Color Picker, né? Que isso aqui não é importante agora. Essa corzinha aqui, acho que eu queria que ela fosse um pouquinho... Não, como os personagens vão ser escuros, um fundo mais claro seria melhor. Então, vou pegar esse daqui. Vim aqui no pincel com uma texturinha básica, aumento ele. Isso aqui eu não tô tirando da minha cabeça pura, não. Isso aqui é porque eu vi o próprio Russell Jones fazendo os designs dele e ele faz algo parecido. Então, eu estou decidindo ativamente copiar o como ele trabalha, porque é melhor a gente copiar um artista top do que alguém ruim, né? Então, eu como quero melhorar, quero ter uma habilidade parecida com a dele, vi que esse processo funciona pra mim. Então, vou fazer esse tipo de coisa. Certo. Fundinho bem simples, coisa básica para não engordar. Coisa basics. Agora eu só vou dar um smudge geral nisso tudo aqui, só pra virar uma manchona mesmo de... Meu brilho diminuiu. Certo. Vou dar um smudge geral. Vou dar uma borrada. E mais um talentinho aqui. Como eu quero fazer isso mais rápido, não posso ficar perdendo muito tempo com isso. Isso aqui já tá bom. Não tá aparecendo nada por enquanto, mas tá ótimo. Então, como os personagens vão ser mais escuros, eu vou pegar esse tom mais alaranjado. E aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso herói. O cara que tá dando um porradão. Que tá ali pra baixo. Vai ser nosso underdog. O cara que tá dando uma sofrida básica. E o que eu tô pensando aqui não é sobre quão bonito tá essas manchas. Porque na real elas não importam. O que eu preciso é só ter o tipo de desenho que eu quero fazer na tela. Porque a partir disso, a partir do momento que eu tenho uma mancha, eu tenho qualquer coisa na tela, na real, eu consigo ir melhorando. Então pensei no guarda ser vermelho para chamar atenção, ter um impacto visual. Que, olha como chama atenção. Então vou ficar um pouquinho mais quieto aqui. Mas acho que vai ter uma musiquinha, alguma coisa rolando por trás aí. Não sei o que eu vou fazer. E o objetivo de eu ter escolhido fazer essas lives é mais para ter esse momento de conversa, de troca de ideia, mas esse momento também de silêncio, sabe? De você ter ali momentos que você está desenhando e que você precisa concentrar, mas tem algo no fundo ali, você não está sozinho desenhando seus negócios. Você tem pelo menos ali alguém para
para compartilhar. Então esse é mais ou menos o intuito essas lives, né, no geral. Além de mostrar o trabalho, né, fazer algo interessante. Pra fazer isso aqui, ó. Como a cabeça desse carinha é achatada. Fazer algo como se o nosso herói estivesse dando uma porrada nessa bolinha aqui. Ele precisa dessa bolinha do outro lado também. Interessante que, como primeira vez que eu tô fazendo isso, a cabeça vai dando uma doída. Tipo, processando bastante informação, sabe? Falar enquanto desenha. Eu ouvi isso do pessoal. Esse aqui parece um bigode. Se eu tivesse um bigode assim, ser um cara bem babaca. Eu via das lives do pessoal, tipo, falar e desenhar. E principalmente quando você tá fazendo design que é tomando decisão. Então é algo que acontece. Você precisa usar os seus recursos mentais para poder conseguir fazer essas coisas ao mesmo tempo. Então esse cara vai estar dando um soco aqui. Ele vai estar segurando. Mas o zóio dele vai saltar. Deixa o bigode de lado por enquanto.
Preciso dar uma definição pra esse cara. Então, só explicando, vou pegar essa imagem, duplicar e deixar mais perto de mim, porque eu vou, querendo ou não, dar um zoom. Eu tô numa etapa do processo de definição, então eu não tô testando coisa, tô definindo. Então, é bom dar um zoom. E vai ter esse nariz. Aqui já tem um bico. O módulo do capacete. Fazer ele enrolando aqui, ó, para dar um senso de profundidade. Como eu estou numa camada, eu bloqueio a transparência. Posso pegar esse branquinho aqui, ó, e já fazer isso. Como é um material mais reflexivo, eu não perco a leitura dele. Então já dá pra já dá pra ver alguma coisa aqui. Certo, acho que esse é o momento de dar uma respirada e pensar. Se eu defino a parte do rosto deles, ou se eu coloco os módulos. Os módulos, usando uma terminologia que eu aprendi no curso de Concept Design Fundamentos lá do Yankee Ohara, eles significam partes do próprio projeto, ou da própria coisa que você está fazendo. Então aqui a gente tem o módulo da calça, deixa eu pegar uma cor mais clara. A gente tem o módulo da calça, da luva, isso são olhando geral, né? Aqui também a gente tem a da luva, calça. Mas dentro do módulo da calça, a gente tem o módulozinho do cinto, chaves. Dentro do módulo da luva, a gente tem essa parte vermelha aqui. E também esses pequenos detalhes de corda, né? Tipo, essa partezinha. Então esses módulos seriam tipo uma parte daquilo que você está vendo que pode ser nomeada. Então, se eu fosse separar esse bicho aqui, com certeza teria esse módulo aqui, ó, essa parte, teria a parte da própria boca, do zóio aqui, e acabou. Aqui fica bem mais fácil de ver, porque eles são separados pelas peças, né? No caso desse capacete, que seria essa parte aqui, módulo da frente do capacete, esse módulo de trás dele, do lado, né? Essa camada aqui de baixo e esse daqui. Então, se a gente tem esses tipos de módulo, a gente consegue extrair informação e pode transformar esses módulos em shape. O que é shape? É o formato bidimensional das coisas. Então, ó, acabei de fazer um shape quadrado aqui, ó, vou mostrar para vocês. Fazer um shape quadrado. Isso aqui é bidimensional, não tem informação nenhuma de cor nem nada do tipo. E aí se eu penso nesse tipo de coisa, então tipo, um shape mais oval, um circular,
um quadrado, um triângulo. Isso aqui são coisas bidimensionais. Se eu pegar esse mesmo conceito e transformar isso aqui no meu carinha, então eu posso usar isso aqui. E a imagem também ela tá cortada na horizontal. Então esse fundo meu, ele pode ser também colocado na horizontal, porque assim eu tenho menos coisas para fazer design. Como meu tempo é curto aqui, daqui a pouco eu tenho que terminar. Então essa também é uma bela de uma opção. Então eu corto isso. Ó, já tá dando bom, já tá dando bom. Eu fiz uma modificação, pensando no contexto, pensando em coerência mesmo. E aí a gente já tem uma imagem mais legal. Como ele é horizontal, eu acho que é bom deixar ele aqui, ó. E aí futuras imagens de referência eu posso deixar ali em cima. Ó, essa minha imagem de referência. Opa. Eu posso deixar aqui e eu posso fazer uma separação entre uma coisa e outra. Ah, Léo, por que você está fazendo isso aí tudo? Porque eu posso definir que essa zona aqui em cima é de referências e essa aqui é a área de trabalho. Vamos dizer assim, né? Então eu pego a área de trabalho, eu aumento um pouco no meu canvas, aumento mais. Coloco meus personagens em um ângulo um pouquinho mais legal. Tipo, ó, tirar eles pertinho da borda. Então eu posso fazer assim. Posso modificar, ó, para deixar a câmera ficar um pouquinho mais dinâmico, né? Já que é uma cena de luta. Se é uma cena de luta, se os caras estão saindo na porrada, então tem movimento. Então se eu deixar o meu desenho com ângulos retos assim, ele tira o movimento. Agora se eu deixar ele mais diagonal, ele acaba dando essa sensação de movimento na imagem parada. Agora eu vou excluir isso daqui. E aí eu continuo. Certo, eu tenho um módulo de armadura que eu posso colocar. Se ele é um guarda, como que um guarda de armadura ele é? Eu não tenho essa informação aqui. E eu também não vou ficar brigando com a minha mente. Então eu vou entrar no Pinterest. Opa, que lindo, né? Pinterest não está funcionando. Se ele não está funcionando, eu vou pôr. Armored Guard. Opa, aqui já tem uns caras meio medieval aqui. Guard. Ó. Medieval. Pra ficar bem clichê, bem clichêzão mesmo. Aí a gente vai ver esses mundaréu de cara. Aqui, ó. Os carinha com os capacetes assim abertos, sabe? Acho que isso aqui, ó. Isso aqui já me dá uma sensação boa, porque os módulos estão separados muito de maneira clara, sabe? As peças, dá pra eu ver qual peça que tá em qual lugar. E dá pra eu extrair alguns padrões, onde tipo, só tem armadura no braço e no pescoço ali. E aí eu pego a referência do Distrito 9 também. Carinha de sutiã ali, as ideias. Acho que isso aqui seria bom. Nossa, seria top.
Maravilhoso. Salvar no app de fotos. Aí eu pego essas duas armas aqui, essas duas fotos aqui. Por que eu tô pegando elas? Porque elas estão em alta definição e dá pra eu ver o que tá acontecendo com ele. Tipo, dá pra eu ver as partes específicas. Não é tipo algo assim que às vezes tá escondido e tá com baixa qualidade, tá escondido debaixo de luz e sombra. Essa imagem aqui seria melhor, porque ela teria mais detalhe pra mim conseguir enxergar. E esse aqui é perfeito porque é o próprio concept, então dá pra ver o coisa inteirinho dele, corpo inteirinho. Certo? Então a gente adiciona essas imagens aqui. Neste caso, eu vou deixar ela pra cá. Porque se eu diminuir aqui no programa que eu tenho no iPad, ele vai diminuir a qualidade da imagem. Eu vou ter que recolocar ela aqui de novo. Então eu vou deixar essas imagens aqui tudo... Deixar esse daqui também aqui em cima, vai. Acho que não tem... Não perco tanta qualidade. Ele não dá uma pixelizada braba, não. Mas aquele ali eu vou deixar. E esse cara aqui, como ele também... Ele não tem muitos detalhes finos, então dá pra ele ficar aqui em cima. Então as referências que eu estou usando diretamente eu deixo mais próximo da minha área de trabalho, que é essa parte aqui, toda essa parte zona aqui. E as referências que vão me inspirar, elas estão ali em cima. Então porque a organização... Por que eu estou focando em organização? Por que é mais importante isso do que estar desenhando no momento? Porque isso dá uma clareza pro seu próprio processo de criação. Então você sabe aonde que estão as informações, não está embaralhado, tipo, eu não tenho que abrir um outro aplicativo para fazer uma outra coisa para chegar na referência que eu quero. Não, mano. Já estão aqui, elas já estão no lugar, já diferenciei os espaços e eu consigo trabalhar de uma maneira muito mais interessante. Então, se eu fazer uma cinturinha, ó, fazer coisa de cinturinha nesse bicho. Vamos usar aqui. Vou fazer uma linha um pouco mais fina. Um preto puro. Como que funciona o ombro desse bicho? Se ele funciona assim, eu vou usar o mais básico de tudo para não me complicar. E eu vou separar esses bracinhos aqui. Isso, carinha. Eu... Fazer assim. Eu vou separando por módulo. Inspirado naquele outro cara lá, ó. Aquele módulo aqui de trás. Aqui em cima aqui. Posso fazer uma coisinha dessa. Posso até fazer tipo uma bolinha aqui, né? Isso aqui é o desafio. Como isso aqui é um desafio de design, então que conta não é o como que isso aqui está polido, mas sim o conteúdo. Tipo, eu consigo entender o que está acontecendo. Tipo, se ninguém falasse o que estava acontecendo aqui, eu conseguiria entender. Ó, como ele vai estar tomando um socão, os dedinhos abertos.
aqui, ó. Fazer o soco aqui. Ah, Léo, mas tá feio. Tá feio, tá feio, tá feio. Não interessa se tá feio. Interessa se eu tenho a informação aqui. Então eu preciso que a informação ela exista primeiro, antes de tudo. Eu preciso que o problema esteja na tela. Uma vez eu vi um cara falando sobre isso e ele falou, cara, o problema precisa estar na tela. Então, independente da sua execução inicial, joga o problema na tela, joga ele lá e depois você vai construindo. Aqui a gente já sabe que isso aqui é um bracinho, que isso aqui já é uma muqueta que o cara tá tomando na cara. Então percebe que tipo, a gente vai construindo o nosso processo, assim, vai construindo a cena aos poucos e tá de boa com essa relação de tipo, ah, mano, eu sei que tá feio, mas beleza. O negócio não é você ser bonitão, é você ter alguma coisa. Você ter alguma arte para poder mostrar. Aí, ó aquele negócio que eu falei pra vocês sobre a referência. Essa daqui, ó, já tava me influenciando. Essa referência do alienígena aqui com o braço dele e tudo mais. Só que eu fui para essa área do rosto e eu não tava com referência do cara, e eu já tava inventando a minha cabeça. O propósito aqui não é sair inventando a minha cabeça, porque eu já estou inventando bastante coisa. Quero pegar extrair a informação visual lá do rosto do cara, tipo, como que o rosto do cara tá, como que o rosto dele tá modificado pelo socão que ele tá tomando, para que, olha, essa sainha ela pode se transformar numa placa de armadura. E aí eu pego aquela informação que tá no rosto do cara e transbordo ela pra cá. Que é isso que faz, isso que é legal. Como eu tô utilizando esse processo de fazer o design como um estudo, então é muito melhor eu copiar a informação legal da realidade do que tentar inventar da minha cabeça e ficar peba. Tipo, seria legal eu inventar da minha cabeça se eu já soubesse, eu já tivesse feito tipo muitas vezes esse mesmo tipo de rosto, esse mesmo tipo de carinha, tudo mais. Mas como eu nunca fiz, então, vamos embora. Então, aquele mesmo processo. Pego aqui, acho que eu, em vez de fazer esse negócio aqui, vou fazer um quadradinho. Aqui, ó. Pegar esse quadrado aqui. Ctrl J, duplicar e trago aqui pra baixo. Ó. A cara do maluco, velho. Olha a informação do músculo do pescoço. Eu já tava fazendo um monte de besteira já. Então, mesmo que ele não esteja tomando soco, eu faço meio que um estudo de cópia aqui. E aí eu evito qualquer tipo de insegurança com fazer algo novo, algo diferente. Que aí eu vou construindo, focar muito nessa palavra mesmo, tipo de construção. E ele vai melhorando aos pouquinhos. Aí você vai vendo, você fala, caramba, mano, tá ficando legal, tô conseguindo ver ele se formando. Tipo, a silhueta aqui já tá ficando melhor. Ó, deixa ele mais pra cá. Uso as manchas. Mancha pra mostrar um negócio grande. Pra definir os módulos. Aí depois eu uso, ó, que nem o cintinho dele. Eu vou fazer esse cintinho da mesma cor, mesma coisa. E aí, ó, eu já defini um módulo dele aqui. Nosso herói já tá com o cinto dele. E até pensar aqui, ó, pra dar a sensação de cinto mesmo e não só uma linha, fazer aquelas coisas de conectar. Pronto, olha, já tá de cinto. Já dá pra ver que ele tá dando um soco no bicho.
Aí eu vou desabilitar por enquanto essa referência. Mas ó, pra o que a gente não tinha nada. Agora chegou aqui, nesse ponto. Então eu tenho mais 10 minutinhos para poder melhorar esse desenho. Acho que não melhorar, mas definir melhor ele. E depois vamos para a segunda sessão, que vai ser hoje à noite mesmo. E como é um desafio diário, eu tenho um espaço na parte da manhã e tenho um espaço na parte da noite para poder executar. E aí o que aconteceu, aconteceu, mano. Se eu não conseguir chegar no nível que eu desejo com esse cara aqui, tipo, pra mim tá de boa, sabe? Porque o que importa é eu acumular esse processo, é estar nesse ambiente de fazer o design, de encontrar esses problemas. Ó, porque eu já fritei muito com relação a, a produtividade, desenho e e aí o que eu quero agora é acumular desenho, sabe? Tipo, se eu fiz esse desenho aqui, eu posso dar um check na minha cabeça, tipo, caramba, mano, eu não ia fazer nada hoje. Mas porque eu me envolvi, eu consegui um monte de experiência. E aí vem um negócio lá mas ficou feio. Mano, é melhor eu ter um desenho feio, gastar um desenho feio, do que não ter nenhum desenho, não ter XP. Porque é isso que eu tô querendo, mano. Eu tô ganhando XP fazendo esse tipo de coisa. Tô ganhando mais informação. Ó, fazer até o bico do cara, ó. Fazer o nariga dele. Porque rosto é um negócio importante, então a gente tem que se utilizar. E é engraçado que o fato de eu estar pensando assim, eu não tô pensando muito em como que ele. Na virtude das pinceladas, mas eu tô me divertindo porque, tipo, eu fiz o módulo do beiço, fiz o módulo do queixo. As coisas, elas estão aparecendo. Que antes era uma folha em branco, agora é algo que eu tô conseguindo fazer aqui. Conseguindo trazer à tona. Então, eu não tô vendo o detalhe ali, mas eu vou inventar porque eu já desenhei uns braços na minha vida. Foi os melhores braços? Não sei, hein? Mas já vou fazer ele aqui. Então, definir algo grande, ó. Uma manchona, depois volta pro preto, que é o que define. E simbora. Simbora. O bicho deu uma moquetada. Ó, que nem seria mais interessante se essa mãozinha tivesse mais virada pro outro lado. Vai ser tipo um shoryuken. Então, ó, vou apagar ela. Mas tava legal, não sei se vou conseguir fazer outra. Eu falei assim, mano, se você conseguiu fazer uma vez, você consegue fazer duas. Aqui, ó. Isso, aí essa parte aqui em cima eu coloco a pele do bicho pra mostrar que ele tá tomando um sapeco aqui, ó. Aí eu dou as dobrinhas. As dobrinhas, tipo, esse detalhe fino, ele vai dar a sensação de força no. Tipo, que a pele do bicho tá dobrando. Léo, eu estudei como que. Você estudou como que a pele dobra, não sei o que. Não, mano, eu só vi que pele dobra e faz risco. Pô, aqui. Mas eu queria que isso aqui fosse mais impactante. VFX na veia. Aqui, ó. Ó, fazer até na outra camada pra mim no coisa aqui. Aqui, ó. Até sei. Aí
faço assim, ó, esses mundaréu de risco. Pego o pincelzão aqui, ó. Vamos ver se fica bom. Ficou meio ruim. Mas, ó, se eu vir aqui, ó, distorcer, já fica melhor. Já fica uma qualidade mais interessante. E aí eu posso apagar isso aqui porque me deu uma sensação de laçotu essa parte aqui, ó. E eu também quero que o olho ele apareça. E aí eu posso pegar um filtro, me divertir com os filtros de motion blur. E aí, ó, eu não sei qual que é o ângulo aqui, ó. Então vou ir no teste. Eu quero que ele fique virado pra cima lá. Tipo assim, acho que é assim. Mano, vai ficar assim. Vai ficar assim. Eu não tô nem aí. Diminuo meu pincel lá embaixo. Esse biquinho dele ficou engraçado. Não preciso dessa informação aqui da clavícula. E aí eu preciso da referência da luva dele. Volto lá. Essa daqui pode até excluir. Não preciso mais dela não. Eu também posso pegar o design dele inteiro, né? Acho que fica mais legal. Eu venho aqui. Faço uns riscos. Então não é risco aleatório. Então, ó, pra eu fazer, pensando no big, medium, small do negócio, eu venho pra cá, vou menos um, defino um pouco o braço dele aqui. Então, adiciono ruído e pequenos aqui. Faço uma forma grande. Não gostei dessa continuidade, então quero fazer algo assim. Algo assim, ó. Bem rabiscadão. Jogo pra cá. E aí as faixinhas, em vez de eu fazer na linha preta, eu posso usar, posso deixar mais amarelado aqui. Posso utilizar o próprio pincel, ó. Eu aumento o pincel, jogo pra cá um. E aí, não sei o que eu faço. Vou aumentando os espaçamentos entre uma coisa e outra. Então eu sei que tem um vermelho, pega esse vermelho, joga aqui embaixo. Eu vou construindo a complexidade, porque as decisões que eu tomei, elas vão continuar aqui. Isso que é bom. E aí, ó, se eu pegar e fizer um raw desse aqui, ó, já parece que tem umas faixas. Tá muito colorida. Esse coisa aqui não me ajudou. Eu volto pra cá, deixo bem cinza. Aqui, ó, é esse tipo de tom que eu queria. Algo mais acinzentado. Aí eu diminuo o tamanho do pincel para diminuir o tamanho da grossura geral do bicho. Aqui, ó. Esse excesso aqui que eu fiz no braço dele, deixa aqui. Mas, ó, já tem uma luvinha, já tem alguma coisa aqui. Eu faço ele seguir na forma do braço. Então, por enquanto, vai ficar bem rabiscado, bem ruim. Bem iniciante. Tipo, Léo, você tá mostrando isso pra todo mundo. Eu tô, mano, porque eu tenho como melhorar. Se eu parar de mexer nessa peça agora e postar, aí ele vai ter esse título de uma peça com um estilo zoado.
Mas se eu tô olhando isso aqui como uma parte do processo, então não tem problema, porque eu tô aprendendo também. Eu tô ganhando experiência, eu tô colocando recurso de cor, de shape, para me auxiliar na próxima, porque é muito mais fácil eu melhorar esse desenho aqui do que fazer um do zero. Claro que em algumas situações fazer do zero é muito melhor, mas neste caso aqui tem como fazer isso. Ó, isso aqui também tem uma dica importante. Ó. Se a luz está vindo da esquerda, está vindo daqui, eu posso pegar e já desenhar umas oclusões. Ó. Oclusão, para quem não sabe, é o lugarzinho onde a luz não chega. E já fica legal, ó, porque você vai vendo uma coerência. Você fala assim, ah, então todas as coisas que estão para baixo, elas têm uma oclusãozinha. Isso já vai amarrando o design. Ó, já fica mais intencional, já fica uma mancha mais bonita de ver. Assim, ah, então ele tem alguma coerência. Tipo, ele dá essa sensação porque existe alguma coerência. Então, se tem uma coerência aqui, vixe, coisa bonita para os ojos. E aí, vou fazer um negócio. Blend Mode, Multiply. Vou pegar essa cor aqui. Vou aumentar meu brush, já que ele tem as bordas mais soft. Dou um lock na transparência e faço esta maravilha aqui, pessoal. Delícia! Olha que gostoso! Todas as sombrinhas estão aqui, ó. Ó, eu vou até extrapolar pra cá, ó. Pega a cor daqui, jogo bem levinho, ó. Que se eu adicionar uma informação de luz e sombra, ele já dá um tchan muito maneiro. Isso eu aprendi com quem? Professor Ian Kihara, o brabo. E também vendo o Russell Jones. Mano, a gente só fica bom se a gente estiver copiando os caras bons, entendeu? Copiando eles, aprendendo com eles, fazendo, refazendo. E se olha e você fala, caramba, mano, eu tô ficando um pouquinho mais parecido, um pouquinho mais parecido. Tô conseguindo pegar aquela característica que eu queria pegar dele, assim. Aqui, ó. As dobras da roupa. Por que eu tô fazendo isso? Não sei, só pra dar um ruído. Eu jogo pra cá, ó. Eu não sabia que ia dar esse efeito mais alaranjado e saturado aqui na sombra, mas eu amei. Amei de paixão esse aqui. Eu vou aceitar e vou deixar assim, fi. Conhece o Tony? O Toninho aí? Vocês vão ter que me engolir. E já deu meu tempo de hoje. Não sei quanto foi a live. Não sei quanto foi a live, não, o vídeo. Mas nós temos isso para essa sessão. Vou dar uma pausa, estica, vai tomar água. Que daqui a pouco vou aparecer com esse cenário aqui, só que mais escuro. Provavelmente essa câmera aqui vai estar mais ruim, mais ruinzinha. Mas já temos algo na tela que dá para melhorar e dá para deixar muito bacana. Então é isso. Um beijo e uma pausa para os comerciais. E aí, ladies and gentlemen. Olá, senhores. Queria dizer aqui que estava fazendo aqui a transmissão, estava gravando, né? Cheguei a esse nível de resultado e o programa parou. Olha que legal, olha que lindo, maravilhoso, né? Falei bastante coisa, mas o resumo do que eu falei
era mais sobre processo de decisão, sobre colocar cor em lugares específicos para indicar um material diferente, como eu tinha, como eu fiz, né? Nessas partes aqui das articulações do desse insetozão, para indicar partes que são mais moles, que tem essa característica de molenga, né? Como as transições desse próprio bicho aqui. Então essa parte indica que isso aqui é mais molenga do que essa parte mais cascuda da própria carapaça dele. E aí eu consegui desenvolver esse bicho até aqui e a gente saiu desse ponto aqui, ó, que a gente estava antes no vídeo. A gente saiu desse ponto, a gente foi para esse ponto aqui, onde eu estava definindo algumas coisas, estava definindo principalmente o capacete, e aí eu tinha iniciado a parte do capacete. Foi quando o programa travou. Aí que beleza. Eu vou chorar? Não vou, mano. Vou ficar bravo? Também não vou. É só continuar. É a famosa lição da filósofa Dory, do Procurando Nemo, que é continue a nadar. Então, essa parte aqui vai ser mais sobre o finalizando, né? Sobre o finalizando essa parte do desse sketch, que ele já está chegando num nível legal, e como eu já não tenho mais tanto tempo, já que eu gravei, né, bastante coisa anteriormente, eu acabei perdendo, então o que eu vou fazer é só continuar. Então, beleza. O que eu estava fazendo antes de travar? Eu estava falando que como eu tenho uma noção de como que a forma dessas armaduras elas, elas são, eu sei agora, dá pra ver aqui na tela e dá pra imaginar um pouco. Então eu consigo colocar informação de iluminação para que ele aparente estar mais finalizado do que realmente está. Então eu dou a impressão de que todos os elementos eles estão dentro já desse rascunho, só que com ainda um aspecto pouco polido do próprio rascunho mesmo, que são as pinceladas mais soltas, essas características do próprio rascunho. Como essa parte aqui, ó. Essa parte aqui é um grande exemplo do que eu quero falar. Então dá pra você ver o que está acontecendo, mas ele não é polido. Então são várias pinceladas que, se você olhar de longe, elas funcionam e elas te dizem o que isso é. Então eu vou utilizar agora uma outra camada só para poder fazer uma iluminação. E aí eu vou fazer algo bem específico. Acho que eu não preciso de uma outra camada. Eu posso dar um Ctrl J, que é a técnica que eu usei aqui. Quando eu vou fazer uma modificação maior e ainda eu não tenho certeza de como eu vou fazer, eu pego, dou um Ctrl J, as layers elas ficam aqui como um backup e eu sigo em frente. O bom é que eu vou criando também um histórico, que é o que me possibilitou a explicar para vocês como que eu saí disso para isso, né? Então teve também esse ponto. E aí, como essas coisas, esse tema do design no geral tá mais um pouco mais medieval, mais cavaleiro e essas coisas assim, eu troquei aquele cinto que tava aqui, um cinto normal de vida cotidiana, por um cinto do cavaleiro. Pra dar pelo menos uma noção de temática, né? Tipo, eles fazem parte do mesmo mundo, né? Tipo, uma colagem de conceito. Tive esse pequeno pensamento só olhando pro cinto, né? Então, acho que pode ajudar vocês também a entender e começando a entender um pouquinho sobre como que essa questão de concept geral funciona. Porque o concept você tá colocando um conceito pra fora, sabe? Você tá transformando algo que não existe em algo que é coerente e que poderia existir. Então esse processo é bem difícil de fazer. Então a gente precisa utilizar todas as características que a gente puder para que isso seja comunicado, né? Através das características do próprio desenho. Então aqui eu estou usando o Liquify para poder
ajustar um pouco as proporções das coisas. Essa mão eu vou deixar ela um pouquinho menor. Esse bichão, vou deixar assim. Vou ajustar. E bola pra frente. Vou dar uma apagada aqui. Isso como tem uma grossura. Nossa, eu vou fazer como se ele tivesse vindo até aqui. Sugerir de que isso é um negócio que ele tem até atrás nas costas. E aqui está uma peça única. Aqui são várias plaquinhas e aqui são várias plaquinhas. E aqui também é uma peça única. Então eu posso acrescentar mais plaquinhas para dar essa coerência no design. Eu posso acrescentar mais placas. Eu acrescento também essa linha, eu utilizo ela como uma iluminação. Utilizando isso como uma oclusão ou algo do tipo. E também posso acrescentar isso aqui, ó. Que o intuito geral é esse, é fazer uma coisa mais de placas mesmo. Ó, e ele tem essa linguagem aqui, ó. Aqui tem algo parecido. Então, ó, eu vou fazer isso daqui para mostrar essa coerência. Porque é como se, tipo, essa peça fosse diferente dessa aqui, tipo, não foi o mesmo artesão que fez. Então, se eu colocar essa característica, pode ser que comunique isso. E é nesse ponto que você encontra as suas limitações, né, como artista. Que eu acho que eu precisaria, claro, de mais tempo para tornar essa peça aqui que eu estou fazendo num design mais bem sucedido. Mas como esse aqui serve como um desafio diário, a proposta é eu fazer um todos os dias e conforme eu for percebendo essas minhas limitações, isso já fica no meu cérebro, sabe, maquinando. Então, numa próxima tentativa, que eu tiver de um problema parecido, tipo, de coerências de armadura e tudo mais, eu já vou estar com mais XP, vamos dizer assim, né? Eu já passei por esse tipo de desafio e agora eu tenho mais experiência para poder lidar com isso. Então, num outro contexto, pode ser que isso seja bem sucedido. Ou não, mas eu consiga resolver isso de uma outra forma, né? Adicionar como se fossem umas costuras com uma linha mais fina, tipo, como se isso fosse costurado nisso. E aí adicionar umas beiradas, que adiciona também um pouco no design, fala assim, isso aqui foi criado, isso aqui é uma costura. Isso aqui se junta lá atrás com alguma coisa. O que é? Eu não sei. Mas eu vou sugerindo. E aí, eventualmente, num processo mais pra frente, você vai ter que definir todas as partes do seu design. Então, como aqui o intuito desse projeto aqui é mais de executar, então eu não preciso ter na minha cabeça todos os componentes, como que eles giram em 3 dimensões e daranã, daranã, daranã. Não, eu só preciso sugerir, mostrar aquilo que precisa ser mostrado e bola pra frente. Que se eu quero ganhar mais XP, né, vamos dizer assim, se eu quero ganhar mais experiência fazendo esse tipo de coisa, esse tipo de desafio, eu só preciso continuar seguindo em frente.
Continuar seguindo em frente. E aí, eu pego... Vou pegar uma cor mais escura, para poder definir essas camadinhas. Então, uma camada aqui. Ou eu volto? Não, é melhor voltar. Como que isso pode ser? Acho que pode ser assim, ó. Tenho essa placa aqui, uma placa aqui, uma placa aqui. Aí eu aumento o espaçamento entre uma e outra. E aumento de novo, para dar um ritmo mais legal. E aí eu não gostei muito desse ritmo aqui de cima. E aí eu diminuo. Então fica esse espaço, depois esse espaço, depois esse espaço, e depois esse espaço e esse espacinho. Então esse ritmo de forma de quebra de painéis mesmo é algo muito mais legal do que se fosse algo assim, ó. Tipo, tudo muito retinho. E eu não sei se deu para entender. Claro que isso aqui não se propõe a ser uma aula, é mais um comentário. Então, se você quer que eu explique mais sobre esse tipo de coisa, sobre o meu entendimento atual, que isso é uma coisa importante, o meu entendimento atual sobre esses tipos de conceito, ele pode ser limitado, mas a gente pode ir se ajudando e montando um arcabouço de conhecimento junto na comunidade. Então, o que isso significa? Significa que, tipo, eu posso não saber um negócio e vocês perguntam, e como eu tenho uma minha experiência com esse tipo de trabalho de design, eu posso ter ferramentas de pesquisa e de compreensão de conteúdo diferentes, que pode tornar como se a gente estivesse fazendo um laboratório mesmo, como se eu tivesse a minha própria experiência, eu falasse, nossa, se a gente aprender desse jeito, se a gente for para esse outro lado, se a gente for para o outro. E cada um consegue ajudar com a experiência que tem. Aqui me parece interessante. Eu vou pegar essa bordinha aqui. E eu tô sentindo uma divisão, tô sentindo falta de uma divisão bem aqui, ó. Eu acho que isso vai dar uma forma legal. Aqui, ó. Lembrei da minha moto, mano. Tem uma peça que é bem parecida com isso. Certo. Forma concluída. Aí eu tá querendo fazer algo mais tribal. Fazer um detalhamento assim, ó. É. Agora a gente coloca os detalhes de luz e sombra. Lock Transparency. Blend Mode como Multiply. Eu pego a cor mais clarinha aqui, que representa. E eu vim de longe. Vim de longe. Pincel Soft. Certo. Eu dou uns pequenos tapas. Mas acho que está muito saturado. Eu preciso de saturar isso. Eu dou uns Ctrl Z. Melhorou. Deixa eu desaturar mais. Aí, agora ficou um negócio legal. Aí eu venho aqui, uso essa informação aqui, ó. Fica bem claro que é uma sombra.
também. E aí, ó. Já dou uma noção geral da iluminação, do bicho, do que está acontecendo com ele, onde o que pega na onde. Ah, Léo, mas escondeu um monte de detalhe que você fez. Tranquilo. Se eu conseguir fazer uma vez, eu consigo fazer outra. Aí eu venho e faço assim, ó. Preciso diferenciar isso daqui, ó. Numa visão mais macro, ele tá me atrapalhando. Isso aqui, em vez de blend, do blend mode ser multiply, eu posso usar overlay. Não sei se vai dar certo. Ah, ele deixou escuro. É porque essa cor tá escura, né? Então deixa eu colocar ela mais pra cima, pra dar uma clareada, mais desaturado. Eu coloco isso aqui. Não, mas ele tá muito laranja. Se eu deixar assim, pode ser que dê certo. Aí deixa eu tirar o blend mode. Então vocês percebem que conforme o tempo vai passando, vai se acumulando mais pincelada, as coisas elas vão surgindo, elas vão aparecendo, a gente vai tendo mais definição. E por mais que tenha ficado estranho em algumas partes, qual que é a vantagem em tudo isso, né? Que, tipo, por que eu faria um processo dele? Porque você está experimentando, treinando desapego. E o melhor de tudo é que depois que você fez um desenho assim, você pode simplesmente diminuir a opacidade dele, colocar uma camada de linha, e aí aquele processo inicial lá do começo que você pode ter, que é de você começar com linha e tudo mais, você já tem uma base para construir em cima. Então é como se esse processo fosse o processo zero antes da linha. É como se, tipo, putz, eu estou fazendo o meu plano. É um planejamento. Ah, então essa parte aqui vai ter uma armadura. Ela pode mudar no futuro, não tem problema. Mas é um jeito mais divertido, mais prático, para você poder se divertir mais com pintura, com fazer conceito, com fazer várias dessas coisas que a gente quer fazer no nosso dia a dia, mas a gente acaba não fazendo. Porque acaba se prendendo, tipo, não, isso tem que ser perfeito, isso tem que ser assim, tem que ser. E tipo, é você que ordena as pinceladas aqui. Então, se você fizer do jeito que você quiser, tipo, é seu. Ah, eu quero fazer desse jeito. Beleza.
Ah, eu quero fazer daquele outro jeito. Tranquilo. Ah, vou fazer assim, vou fazer acolá, vou fazer o processo de trás pra frente, porque pra mim isso aqui funciona. Maravilha. E aí você consegue ser você mesmo durante o processo de aprendizado. E pra mim isso é muito mais valioso do que tipo, você ter uma peça bonita. Então aqui, velho, um monte de erro. Erro de fundamento, um monte de coisa. Mas eu posso tomar a decisão de levar isso aqui pra frente num projeto futuro ou não. Isso aqui vai contar como experiência. Eu igual eu tava falando aí, XP, né? Porque recentemente eu descobri que eu tinha muito disso de, de não conseguir estar num lugar de aprendizado onde eu tô fazendo algo como iniciante, sabe? Tava querendo fugir só dessa sensação de que eu poderia ser ruim em alguma coisa. E eu não sabia por quê, então vem de um nível de cobrança tipo, muito grande. E eu não sabia por que eu desenvolvi isso. Eu só sabia que eu tava com aquilo ali, sabe? Eu estava com aquilo e aí eu precisava fazer algo em prol disso. Então o que eu vou fazer? Fazer um desenho feio e mostrar pra um monte de gente. Isso aconteceu depois de quê? Depois de anos brigando com esse negócio. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso, pessoal. Acho que os mínimos ajustes que eu iria, iria dar aqui é mais sobre leitura mesmo, tipo, eu pegar, deixar isso aqui mais escuro, deixar essa parte aqui menos chamativa. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. E fazer um ajuste de curvas. Vamos ver se ficou um pouquinho escuro demais, mas eu queria clarear os claros e clarear os escuros. E diminuir um pouquinho aquilo que é bem escuro mesmo. Não, não gostei. Exposure. Diminuir a exposição. Aumentar o gama. Vou aumentar a exposição. E aumentar o gama. Foi só uma clareada leve. Mas creio que seja isto. Deixa eu mudar de novo para o modo normal, só para mim arrumar aquela partezinha ali que me incomodou. E com meus erros eu vou aprender como ficar melhor. Tem coisas sobre cores aqui que eu não coloquei. Tem vários pontos que não foram abordados. Mas isso me empolga e me dá uma sensação, sabe de quê? Indignação. Essa, tipo, caramba, mano, fiz aqueles bichos estranhos, aqueles bichos feios lá. Vou estudar e ver o que dá pra me fazer, velho. Pra mim não ficar fazendo esses bichos feios. Porque eu percebi o que eu tô errando. Agora, fi, é arrumar isso. Isso aqui foi meu máximo. Então, rapaziada, vou rodar aqui
o, o vídeo do processo todo. E é isso. Queria agradecer. Esse foi o primeiro Daily Design Challenge que eu fiz em 2 dias. Olha que beleza. Então, eu acho que essa é uma ótima experiência. Acho que essa é uma ótima experiência. Eu aprendi bastante aqui. Fiz coisas que na próxima eu não vou querer fazer. Mas esse processo ele inicia um novo momento para mim, assim, como artista, que está compartilhando suas próprias experiências com o público, né? Eu sempre tive essa necessidade de ver alguém fazendo design da maneira mais crua possível, sabe? Uma maneira mais simples e mais voltada para o mundo real. Tipo, cara, como que no mundo real essa pessoa consegue fazer essas coisas mirabolantes que eu vejo na internet? Tipo, como que isso acontece de verdade? Porque eu criei tantas ilusões que acabei me frustrando com um monte de quebra de expectativa. Então, espero que esses desafios, esse processo que eu estou mostrando para vocês, ele te dê alguma luz e que possa ser um companheiro de viagem esses vídeos, esse vídeo que eu vou postar e as lives que vão surgir. Então vai ter esse formato bem mais cru, vamos dizer assim, bem mais tete a tete, porque a gente está precisando de realidade. Percebo que a gente está precisando de algo real para a gente se conectar. Então nada melhor do que a vida real documentada, vamos dizer assim. Então é isso, rapaziada. Um beijo, fique com Deus e até mais.